tempos. Tá, agora vamos falar algumas considerações finais. Algumas curiosidades. Esse último aí está disponível. Esse último... Bom, o segundo tem na biblioteca. Esse aqui eu vou ser honesto. Não sei se está disponível esse último algoritmo. Tem um artigo dele. O artigo está disponível. É aquela famosa história, ó. Eu tenho a teoria que se vira na prática, né? Bom, considerações finais. Primeira consideração minha é quanto aos testes. A gente ficou discutindo aqui nos últimos seminários muito sobre métricas, como que eles avaliaram essas coisas. Então a gente tem que ver se as métricas que eles utilizaram realmente foram as ideais, se eles fizeram bem feito isso. Outro ponto, que tipo de implementação que eles fizeram em CPU? Porque a gente fala que a maior roubalheira que o pessoal fala para falar que ganhou 150 vezes o speedup é que eles fazem aquela implementação porca em CPU e daí fazem aquela bonita na GPU, daí ganha muito mais mesmo do que o normal. Então tem que ver realmente se é isso tudo. Então aqui eu estou fazendo o papel do cara chato, né? E tem que ver também agora se a implementação está correta de acordo com a arquitetura da placa de vídeo que eles utilizaram, se é a melhor implementação. Acredito que nesse ponto eles devem ter ido bem, porque eles têm que, é aqui que eles vão mostrar o resultado de ganho, então nesse ponto eu imagino que eles devem ter se esforçado bastante. Mas esses dois eu acho, as métricas, implementação em CPU, são coisas interessantes para a gente ver se o ganho deles foi tão bom assim mesmo. Outra coisa, apesar disso tudo, possibilidade de tratar tipo 6 GB de dados uma vez é tentadora. Pessoal, você pega, tem esses bancos, ainda mais você pega banco de dados de genoma, DNA, aumenta cada dia assim, e o pessoal tem que tratar isso tudo, e gasta supercomputador e não sei o que. Você poder fazer isso assim muito mais rápido, então você implementar bem feito para a sua arquitetura, esse negócio pode se tornar bem tentador. Ao mesmo tempo, você tem aquela questão, você faz bem para aquela sua arquitetura, sai a Fermi 2 aí, daqui a uns dias. Então tem que estar em constante estudo, constante evolução desses algoritmos para a implementação prática. O teórico é bom, o teórico está beleza, mas para a implementação prática você sempre tem que estar vendo a arquitetura. Tem outros algoritmos que já tem versões de GPU. Isso que eu vi foi esse Quick Search, Horspool, Smith-Waterman. Também devem ser pesquisados. Isso aí seria um trabalho futuro, um próximo seminário, mais pra frente, quem sabe. E acho que Pronto, tem... só um comentário, você falou a questão da memória. Isso é um problema que, por exemplo, se tiver um texto com mais do que a memória da sua GPU consegue armazenar, você vai ter que ficar transmitindo. Você vai ter que, realmente, e vai ser tipo a questão do buffer que você passa da memória global para compartilhar, você vai ter que ter uma coisa parecida e daí você vai ficar zanzando no PCI Express, pode acabar atrapalhando. Ponto. Tem algoritmos, muitos ainda, tem muitos algoritmos de string match, muitos. Eu mostrei alguns que tem versão para GPU, eu citei alguns que tem versão para GPU, mas tem um monte que ainda não tem versão, que já tem versões paralelas, mas não versão para GPU ainda, que é interessante ser estudado. E nada impede também de surgir novos algoritmos específicos para GPU. Nada impede. Eu não vi nenhum, mas nada impede ainda. Bom, as referências, se alguém quiser consultar. Aí tá, se eu pus o seu seminário lá, pelo último. Meu nome para citação não é esse não. Ah, tá. E até a Wikipedia, não sei se conta, mas eu coloquei também. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer discutir alguma coisa? Só uma observação, aquela placa lá não é T1, é a série TI. Tá escrito T1 aqui, cara, mas tudo. Então. Não é isso. Até, por exemplo, a GTX 560 é da série TI.
Pode ser isso, pode ser isso. O artigo é de 2009. De março de 2009. E já nessa época já tinha essa placa? Essa série? Tem que ver o ano de lançamento. Bom, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Um comentário que a documentação do ponto foi 32 bits, não? Na primeira, sim. No inseto, 32 bits era um exemplo da sacanagem. Exato. Tem isso. O mais engraçado nesse artigo desse cara é que ele tem eu pesquisei o artigo dele, ele tem um blog também. O mesmo cara, eu estava lendo o blog dele, daí ele explicou, ele não pôs tudo que ele colocou no artiguinho que ele escreveu, mas no blog dele ele falou, não, e eu tive que fechar correndo porque estava em tempo de submeter o artigo, fechei os testes, o resultado que eu tive já enviei o artigo. Então, cara, também acho que seria métricas utilizadas, também você tem que avaliar tempo que falta para submissão do artigo, pressão do orientador, banca de não sei o que, isso tudo. Está parecendo o pessoal fazendo laboratório de IA, você encontra, é para entregar ao meio-dia. Às 11 horas está terminando de rodar os testes. Não, Isso aí. Pra falar a verdade, eu terminei o último slide, era 11h30 o último slide. Então, ontem. Por isso que ele colocou o nome do site errado. Bom,